todos, sejam bem-vindos ao Fórum de Bioética na Pandemia pela Covid-19. Este fórum é organizado pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Este é o quarto encontro do fórum com a participação de especialistas que discutirão o tema Estratégias de Saída da Pandemia e Aspectos Éticos. Os convidados desta noite são Dr. Marco Aurélio Scarpinella Bueno, presidente do Comitê de Bioética do Hospital Israelita Albert Einstein, doutora Beatriz da Costa Tomé, médica do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo, professor Alexandre Chiavegato Filho, professor doutor do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP, e como moderador, nós teremos Dr. Cláudio Hengenheim, professor convidado da disciplina de Humanidades do curso de Medicina da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein. Antes das palavras de abertura, nós lembramos que as perguntas podem ser enviadas pelo Q&A, Questions and Answers, que se encontra na barra inferior do Zoom, durante a palestra. Para iniciar, nós ouviremos então as palavras de abertura do Dr. Marco Aurélio Scarpinella Bueno, presidente do Comitê de Bioética do Hospital Israelita Albert Einstein. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los para mais um módulo do Fórum de Bioética na pandemia da Covid-19. Hoje à noite teremos duas palestras palpitantes que certamente despertarão reflexões éticas a serem feitas nesse mundo pós-Covid, ou que, na melhor das hipóteses, passará a conviver com o SARS-CoV-2, o vírus que causa a doença. Passados 3 meses de isolamento social em São Paulo e quase 4 meses após o primeiro caso ter sido diagnosticado aqui no Einstein, podemos afirmar duas coisas sobre o SARS-CoV-2. Apesar de ter sido descrito originalmente na província de Wuhan, na China, filosoficamente esse vírus está mais para os gregos antigos que para o Confúcio. E eu explico pelo seguinte, ele é um vírus chegado aos socráticos, Vocês devem conhecer o aforisma só sei que nada sei. Apesar de todos os avanços que foram feitos em curto espaço de tempo, ainda é mais ou menos assim que nós estamos lidando com a Covid-19. E outra coisa, ele é um vírus democrático, sem sombra de dúvida, já que a democracia foi desenvolvida na Grécia Antiga, um vírus que chegou de avião, causou doença primeiro em quem viajava para a Europa, mas logo depois atingiu os mais pobres e vulneráveis. Mas talvez acho que o único aspecto previsível dessa pandemia seja a sua imprevisibilidade. Quem arrisca afirmar que nos próximos meses a doença dará uma trégua? Já é tempo de pensarmos em estratégia de saída? Quem acha que poderá haver uma segunda onda? Apesar dos especialistas ainda divergirem qual o momento mais acertado para um arrefecimento nas medidas de isolamento social, é inegável que o prolongamento dessas medidas acarreta uma série de problemas que envolvem a piora da própria desigualdade social. É fácil para aqueles que ficar mais tempo isolado, aquelas pessoas que ganham mais, que têm uma certa estrutura para isso, Da mesma forma, o aumento do desemprego pela estagnação da economia, questões educacionais, o aumento da violência doméstica, o uso de álcool e drogas, além da depressão induzida pelo isolamento, são tópicos de suma importância. Por outro lado, a literatura médica já mostrou para a gente que é a pandemia que prejudica a economia e não as intervenções que visam a melhora da saúde pública. Nesse momento em que começam a ser discutidas estratégias de retomada da atividade laborativa, é essencial lembrarmos que não é fácil a escolha entre saúde pública e liberdade individual. A solução desta iniquidade não é obrigar alguém a sofrer em casa ou ser livre. As estratégias de saída têm que ser simultaneamente responsáveis ao lidar com a economia enquanto se combate o Covid-19. Confiança e transparência, assim como ética, são essenciais em qualquer cenário. Em tempos de crise, ainda mais. São essenciais para engajar a população nas tomadas de decisão que devem ser coordenadas pelas autoridades públicas e que farão o contrapeso entre a liberdade individual do ir e vir e o interesse público de se manter o isolamento social até que o maior número de vidas seja salvo. Esse engajamento da população é essencial para que haja massa crítica, para que a gente possa discutir a respeito de algumas estratégias de reabertura, como as licenças de imunidade ou o rastreamento de contatos que a doutora Beatriz Tomé irá abordar a seguir. Da mesma forma, esse engajamento populacional é importantíssimo na questão das vacinas, que será abordado pelo Alexandre Chiavegato,
Ou tem alguém que duvide que os indivíduos que historicamente questionam a necessidade de vacina não se colocarão contra a necessidade da vacinação em massa, apoiando-se em conceitos erroneamente preconcebidos? Após as palestras, o Dr. Cláudio Hagenheim, que é professor da disciplina de Humanidades e é nosso parceiro no Comitê de Bioética e no Centro de Estudos em Bioética, ou seja, tem grande expertise em assuntos de bioética, vai se juntar aí para a gente debater estas e outras ideias. Uma última consideração: nesses tempos de webinar sobre Covid-19, virou moda aos palestrantes dizerem que tentarão responder à questão de $1 milhão, né? Só lembrar uma coisa, há 44 anos atrás, em 1976, um ator, o Lee Majors, estrelou um seriado que fez muito sucesso, que era O Homem de $6 milhões. Apesar de estar com muita saudade do futebol arte do meu Palmeiras, eu só lembro que o Messi recebe $45 milhões por temporada do Barcelona e o Neymar quase 40 milhões. 40 milhões do PSG, tá? Então, espero que nesse mundo pós-Covid-19 fique a certeza que toda atividade profissional é digna, mas é essencial nós resgatarmos a figura dos profissionais da área de saúde, dos cientistas, dos artistas, tá? E eu sei o valor da doutora Beatriz Tomé como cientista e pesquisadora, então eu vou pedir que ela vai tentar resolver a questão de vários milhões de dólares, não apenas de $1 milhão, tá? Sem mais delonga, um abraço e bom evento para todos nós. Obrigado, Marco Aurélio. Lembrando que durante todas as palestras, se vocês quiserem, já podem mandando perguntas. Tem um lugar de questões e respostas, Q&A. Vocês podem ir lá e mandar as perguntas, que depois, na hora do bate-papo, a gente vai fazendo as perguntas para os nossos convidados. Tá bom? Muito obrigado. Beatriz, quer começar? Vou começar, então. Boa noite. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Marco Aurélio, pela abertura, pelas reflexões tão importantes, por me deixar nesse papel tão fácil aí de responder essas perguntas de tantos milhões de dólares, né? Obrigada de novo pelo convite para participar desse evento tão importante, né? Estou tentando compartilhar minha tela. Um momento tão difícil para todos nós. O que eu gostaria de falar, então, são questões éticas sobre as estratégias de reabertura pós-pandemia. E depois que eu estava revendo hoje esses slides e pensei, pós-pandemia, será que tem pós-pandemia, né? Por quanto tempo será que a gente vai viver nesse status diferente aí, pós-aparecimento desse novo vírus, eu diria, né? Então, o que eu vou tentar fazer nos próximos minutos? Quero dar um passo para trás antes de falar de estratégias de saída e refletir um pouco sobre questões éticas relacionadas ao isolamento social. Depois, sim, passar para o tema dessa fala, que é estratégias para reabrir, em que momento, quais são os princípios éticos envolvidos, e falar um pouquinho de princípios éticos para alocação dessa tão esperada vacina, entre outros recursos para fazer a gente sair dessa pandemia melhor. Então, dando esse passo para trás e pensando, né, alguns meses atrás, parece que já faz tanto tempo, mas foi literalmente alguns meses atrás, a gente assistiu esse novo coronavírus aparecer em Wuhan, na China, e a gente viu que rapidamente a China colocou em prática medidas de restrição de movimento, né, de uma cidade inteira e a partir daí de uma província inteira, de uma forma muito rápida e de uma forma muito radical. E eu acho que o Ocidente assistiu a isso dizendo, nossa, isso nunca aconteceria no mundo onde existe mais liberdade, né, entre aspas. Enfim, e a partir daí a gente foi vendo os países sendo afetados e em poucas semanas a gente tinha pelo menos 1/3 da população mundial em isolamento social, né, em diferentes níveis. Então, esse primeiro dilema que surgiu, né, entre proteger a saúde pública ou preservar a liberdade individual, foi dando lugar ao que seria, então, o verdadeiro desafio, eu acho, que de fato o isolamento social foi cumprido e tem sido cumprido de uma forma diferente pela população. As dificuldades que as populações estão passando, né, ao estar isoladas em casa e deprivadas de trabalho, etc., são muito diferentes, né? Ou seja, as perdas econômicas são muito diferentes, afetivas. O próprio Marco já
mencionou aí o surgimento de números ainda mais altos de violência doméstica, em particular contra a mulher, durante esses períodos de isolamento social. Então, aqui fazendo um apelo, um chamamento, né, de que, de fato, a gente poderia estar fazendo um apoio social de uma forma mais equitativa, ou seja, de fato, respeitando essas diferenças para se atingir um isolamento social, inclusive mais efetivo. A gente aqui no Brasil não teve um isolamento social de forma geral tão efetivo, né? Chegou aí ao redor de provavelmente 50% da população, diferente entre os estados, mas a gente sabe, tem que reconhecer que provavelmente alguns dos fatores envolvidos era de fato a impossibilidade de parte da população estar em casa, né? E só então terminar com essa reflexão sobre o não reconhecimento das diferenças e como isso de fato alimenta autoritarismo, intolerância e normaliza a discriminação, né? E essa figura aqui dessa tormenta e esses diversos barcos do Wall Street Journal, e era para ilustrar uma frase que a gente ouviu bastante durante essa pandemia, que é: a gente está na mesma tempestade, mas certamente não está no mesmo barco, né? A gente ouviu essa frase de diversos governantes e diversos escritores, inclusive, né? Então, para ilustrar como o isolamento social já levantou muitas dessas questões éticas. Agora, falando sobre quando reabrir, né? Quais são os nossos objetivos o que a gente almeja, né? Quando a gente pensa quando vai abrir, como é que vai ser? Em primeiro lugar, minimizar a transmissão do novo coronavírus, né? Porque a gente está tentando evitar um colapso de um sistema de saúde, em particular no Brasil, que já é bastante inchado, né? Mas isso a gente viu em países em que tinham sistemas de saúde, inclusive mais ricos, né? E a gente quer retornar ao nosso normal, né? A gente poderia fazer um webinar só para discutir o que é esse novo normal e se a gente quer voltar a esse normal como ele era, né? E acho que já existe muita reflexão ao redor do que pode ser melhorado entre nós, né, enquanto sociedade, enfim. Mas a gente quer retomar a vida social, vida econômica, até que uma solução mais definitiva esteja disponível, né? Que a gente coloca aí na figura de uma vacina. A OMS, então a Organização Mundial de Saúde, tem definido alguns critérios a serem preenchidos para os países começarem a retirar essas medidas de isolamento social, né? E de contenção, de movimentação. Então, eu vou passar por esses critérios e depois a gente pode refletir juntos se a gente acha que, nesse momento, cidade como São Paulo poderia estar já abrindo comércio, shopping center, etc. Né? Em primeiro lugar, a transmissão do vírus teria que estar controlada no momento de início de reabertura. E controle da transmissão seria já se ver um número em queda de novos casos e, por consequência, novos óbitos, né? Durante um período de tempo para a gente considerar essa transmissão controlada, no mínimo, né? E a gente precisa ter instalado uma capacidade do sistema de saúde e de saúde pública em geral em detectar os casos, testar todo mundo que for sintomático, isolar aqueles que são positivos, monitorar o isolamento desses casos, testar os contatos, monitorar a quarentena desses contatos, ou seja, tudo isso teria que estar funcionando. Eu trabalho num centro, num núcleo de vigilância epidemiológica do Hospital São Paulo, aqui, Hospital Escola da Unifesp, e eu pude acompanhar como no início, quando a gente tinha 1 caso, 2 casos, 3 casos, de fato a vigilância foi capaz de fazer isso, caso a caso. E claro, com o estourar dos casos, já se perdeu a possibilidade de fazer esse controle tão próximo, né? O que mais deveria estar instalado, né? Deveria estar controlada os surtos em locais de maior vulnerabilidade. Então, claro, as unidades sanitárias, as residências de idosos, né? Então, esses surtos têm que estar protegidos, têm que estar mitigados. A gente já conhece alguns locais de maior vulnerabilidade para a Covid, né? Então, a gente deveria minimizar ao máximo o impacto nesses locais. Qualquer local de trabalho vai ter que ter medidas de prevenção instaladas. O risco de casos importados tem que ser mitigado, isso é feito por fechamento de fronteiras, isso ainda a gente tem, né, por enquanto. E um critério muito importante, que provavelmente não se dá tanta importância, as comunidades, a população tem que estar informada, né, e engajada, ou seja, ela tem que estar junto
com as autoridades governamentais e de saúde quando estas impõem medidas, né? Então, as pessoas têm que entender o que está acontecendo e estar engajadas, de fato, para poder fazer essa saída também de uma forma conjunta, né? Uma questão, um critério muito importante, essa reabertura tem que ser informada por evidência, por dados, ou seja, como a gente vinha falando, a gente tem que ter uma ideia de que casos estão acontecendo, ou seja, a hora que começa uma reabertura, a gente tem que ter uma ideia de fato se houve casos excedentes em relação à linha de base em que a gente vinha, quais são os contatos, o status de isolamento de todo mundo. Tem que ser feita de uma forma faseada e o que a OMS tem falado, entre outras organizações, é de se fazer um intervalo mínimo de 2 semanas entre ir reabrindo, né? Então, você não abre tudo de uma vez, vai abrindo aos poucos, né? Comércio, escola, enfim, mas com um intervalo para se ver o efeito disso. O efeito disso vai se dar quando as pessoas adoecerem e procurarem serviços de saúde, então por isso se fala mais ou menos em 2 semanas, né? Outras estratégias que a gente vai falar um pouco mais é como o sistema de saúde poderia usar a testagem de anticorpos para avaliar que proporção da população continua suscetível à infecção pelo SARS-CoV-2. Então, a gente vê, no Brasil já está sendo feito um estudo soroepidemiológico para se ver exatamente isso e, de fato, ainda, a enorme maioria das pessoas ainda é suscetível à infecção. Mas isso provavelmente vai mudar de uma forma rápida, então, se fazer avaliações seriadas da população para entender a evolução da proteção na população também é uma medida que pode ajudar a nos informar à medida que a gente for reabrindo. E, em linhas gerais, acho que dá para dizer que esses procedimentos, quaisquer que sejam, têm que ser não discriminatórios, ou seja, eles têm que funcionar para todos, né? Independente de onde moram, de classe social, de raça, de gênero, enfim. E eles têm que ser capazes de manter ao máximo os direitos e as liberdades individuais, né? Então, só para dar um exemplo, talvez algumas pessoas tenham acompanhado o que houve recentemente agora, durante a reabertura do comércio, uma loja grande colocou na sua entrada um cartaz que dizia: recomendamos que não entre se for do grupo de risco. E aí, grupo de risco, acima de 60 anos, fumante, doente crônico, obeso, hipertenso, funcionário de saúde. Vocês podem imaginar que isso chamou muita atenção, em particular por incluir funcionário de saúde, ou seja, uma atitude discriminatória contra uma pessoa que ainda por cima está na linha de frente, se expondo a sua família, e agora vai ser discriminado. E a gente tem outros exemplos de funcionários de saúde, de profissionais de saúde serem de fato discriminados em ponto de ônibus, etc. Mas, além disso, essa é uma discriminação clara, né? Inclusive, o Corém, aqui em São Paulo, se manifestou, a loja já se retratou, dizendo que não refletia as práticas da loja como um todo, enfim. Mas eu quero levantar aqui também colocar uma placa dessa, porque se estamos chamando de grupo de risco, ou seja, a gente está voltando muitos passos atrás e voltando a essa linguagem da época de epidemias como o do HIV, em que a gente começou a classificar as pessoas como parte de um grupo de risco. Então, aqui, claro, acho que a intenção seria de proteger as pessoas vulneráveis, mas a gente já está, talvez, fazendo essa classificação de uma forma discriminatória à entrada, por exemplo, de pessoas no comércio. Então, o ideal seria que a gente conseguisse criar estratégias que pudessem ser seguras para que as pessoas, todas elas, conseguissem voltar aí às suas atividades, né? Então, isso são coisas que a gente vai se dar agora de uma forma mais frequente. Então, algumas orientações estão sendo colocadas à disposição. Então, a própria OMS lançou normas, enfim, orientações sobre o retorno ao trabalho seguro, por exemplo, né? Então, eles estão lidando com a ocupação, classificando como risco baixo, médio e alto. Então, aquelas pessoas que trabalham com pouco contato com o público, podem trabalhar de casa, então teriam um risco baixo de exposição. Risco médio seriam aquelas pessoas que lidam com mais pessoas na sua prática diária, mas não necessariamente pacientes de Covid, mas as pessoas com status de infecção desconhecido. E, finalmente, pessoas de alto risco que, sim, lidam com pessoas suspeitas de estarem infectadas pelo coronavírus ou pacientes mesmo. Então, aqui, claro, os profissionais de saúde acabam entrando nesse critério, né? Mas para todos os trabalhadores, então, o que as organizações, a Organização Internacional de Trabalho também está lançando orientações para se fazer, de novo, um retorno faseado, controlado,
E as boas práticas vão depender do risco, né? Então, claro que vão ter que ser adequados conforme ao risco, mas vão ter que contar com distanciamento físico, uso de equipamento de proteção individual adequado ao nível de risco, horários diferenciados de trabalho, medidas de higiene, tanto ambiental quanto pessoal, reforçada. Algumas organizações têm instituído controle de temperatura, um checklist de sintomas à entrada. Algumas organizações não são necessariamente favoráveis a esse tipo de screening, né? Mas eles estão, enfim, se fizerem parte de todo um conjunto de medidas, talvez faça sentido, dependendo da situação, né? De risco e tal. Manter alguma carga horária à distância, se for possível, em particular para as pessoas mais vulneráveis para a doença mais grave. Claro, limitação de eventos, viagens. E, muito importante, vai ser continuar isolando as pessoas que eventualmente se infectem e quarentenar os contatos. Então, do que a gente sabe desse vírus, parece que, de fato, a aglomeração, os lugares fechados, então, ambientes de trabalho, estão favorecendo, de fato, a transmissão. A gente tem vários estudos de casos já descritos de um evento, de um ensaio de coral, em que as pessoas estavam aglomeradas e houve uma transmissão muito grande do vírus, em escritórios lá na China. Então, parece que controlar a transmissão em ambientes fechados, e claro, ambientes de trabalho, muitas vezes, vai ser muito importante aí como parte dos próximos passos. Essa é uma figura de um artigo que eu achei muito interessante, de um médico, publicado aí recentemente, que relata como ele se sentiu muito incapaz no início da pandemia de orientar os seus pacientes sobre: devo ir trabalhar? Com que tipo de proteção? Devo usar máscara? Como é que eu oriento os meus pacientes? Ele se sente um pouco culpado nesse artigo e ele resolve, enfim, escrever sobre isso e propor alguma sistematização. Então, ele propõe essa figura em que ele leva em consideração o risco ocupacional, né, de contrair o novo coronavírus, e ele faz essa divisão entre risco baixo, médio e alto, e ele coloca também esse risco interagindo com o risco de morrer pela infecção, né? Então, a gente sabe que pessoas de idade de menor idade, sem nenhuma condição de risco clínica agora, vão ter menos chance de morrer pelo coronavírus, né? A chance de uma doença mais leve é muito maior, né? E a partir do momento que elas passam a ter uma idade mais avançada ou conviver com outras comorbidades, esse risco vai aumentando. E aqui ele vai tentar, com essa classificação de risco, ele vai tentar instruir, que tipo de orientação dá para essas pessoas. Então, essas pessoas, como a gente pode ver que a maioria das pessoas cairia aqui num risco mais baixo, né? E aí a orientação seria mais geral, de se provavelmente usar uma máscara fora de casa e se manter as precauções universais aí de higiene e tal. Em se aumentando um pouco o risco de morte pelo coronavírus, aí se deveria talvez considerar trabalhar de casa, ou seja, ir adotando medidas de proteção mais efetivas. E, claro, para essas pessoas que se encontram aqui, né, nessa área de maior risco mesmo, aí, de fato, talvez diminuir ou não ter nenhum contato com as pessoas por um tempo seria o que protegeria mais essas pessoas. Então, aqui só para dar um exemplo, né, de uma tentativa de sistematizar como orientar as pessoas nesse momento de retorno ao trabalho. Então, agora eu quero falar muito brevemente de algumas estratégias que vêm sido pensadas e todas elas carregadas de várias questões éticas que a gente gostaria de discutir. Então, o uso de tecnologias digitais tem sido bastante utilizado e o Alexandre vai falar mais para a gente disso, mas algumas coisas que já estão em uso, por exemplo, a quarentena, né, o isolamento social tem sido medido diariamente por um sistema de monitoramento de movimentação através de dados que foram compartilhados das telefonias, né, com as entidades de saúde, né? Então, eles têm esse dado, são esses dados que estão sendo utilizados e comunicados à população. Isso foi feito de uma forma um pouco mais fácil, né? Ninguém pediu consentimento para isso, porque é feito de uma forma realmente confidencial, não há aí quebra de confidencialidade de dados. Ainda assim, poderíamos discutir se eles podiam ter perguntado isso para a gente, se a gente queria compartilhar, mas já está lá. Fizeram, a gente não estava nem sabendo e eles só compartilharam os dados com a gente.
Agora, tem medidas, estratégias que estão sendo pensadas que vão um pouco além disso. Então, existem propostas de se usar aplicativos de rastreamento de contato. Eles, na verdade, as pessoas, a OMS mesmo está preferindo usar o termo de rastreamento de proximidade, porque o objetivo é identificar se dois usuários de um telefone, tem que ser um smartphone, pela tecnologia que é utilizada nesse momento, estiveram próximos um do outro e durante um tempo suficiente para ter havido um contágio, né? E aí, esse é um aplicativo que deveria ser usado de uma forma voluntária, né? Na Coreia do Sul, ele já está sendo utilizado, por exemplo. E aí, quando um dos usuários tem um teste positivo para coronavírus, ele próprio, aí tem várias formas de como se fazer isso, se é o próprio usuário que avisa o sistema, ou se o sistema avisa a todos os usuários, né? Ou seja, se os dados são guardados no celular da pessoa, ou isso vai para uma central de dados aí, e nesse caso existe mais preocupação sobre a manutenção de privacidade, um alerta enviado, né, para os potenciais contatos, e essas pessoas deveriam aí se quarentenar, né? E por que usar uma coisa dessa, né? A gente sabe que o controle dos contatos, dos contactantes, sempre foi uma medida importante para conter surtos de doenças infecciosas. Em particular, se para esse coronavírus for muito importante a transmissão enquanto o indivíduo é assintomático, provavelmente fique ainda mais relevante tentar ir além dos mecanismos já clássicos de controle de rastreamento de contato, né? E claro, a gente já tocou em alguns desses pontos, aí a gente tem que pensar que as pessoas, para utilizarem um aplicativo desse, vão ter que, de fato, abrir mão de privacidade, autonomia, né, de suas liberdades pessoais, individuais, em prol da saúde coletiva, né? Mas, assim, a OMS, a Unesco, diversas organizações já, enfim, aceitando que isso é uma estratégia que já, inclusive, está sendo usada em vários lugares do mundo, eles resolveram elencar alguns dos critérios, né, para a utilização desse tipo de política. Então, a primeira coisa é que essa implementação tem que ser supervisionada, né, e políticas, leis têm que limitar o uso dessas tecnologias a fim de que elas sejam usadas simplesmente para fins de saúde pública e de controle da pandemia, e que todo tipo de esforço possível seja feito para a proteção dos dados individuais, né? E claro, como qualquer tecnologia nova em saúde, tem que ser feita uma avaliação da efetividade, porque pode ser que a gente esteja abrindo mão de confidencialidade, privacidade das pessoas, e essa não ser uma estratégia que está funcionando, né? Então isso seria bastante antiético também. Então tem que ser feita ao longo da implementação uma avaliação de como isso está funcionando. E claro, tem que ser feito, não pode ser uma estratégia isolada, mas tem que fazer parte de um conjunto de estratégias, né, de resposta. E que devem ter uma data de expiração, né, uma data de validade. No momento que se extingue a pandemia, ou enfim, o pior momento do surto, pelo menos, esse monitoramento tem que terminar, né? E deixar que outras questões éticas também estão incluídas. Então, a questão da equidade. Então, se o uso depende de tecnologias hoje que estão restritas a smartphones, a gente sabe que tem uma boa parcela da população mundial não tem acesso a esse tipo de tecnologia. E existem estimativas que para funcionar um monitoramento desse, 60% a 75% da população deveria aderir, né? Então, a gente excluiria imediatamente um grupo importante da população que, se isso for benéfico, né, para as pessoas, que não poderiam ter acesso a isso, e que, se for o caso, então, outras soluções tecnológicas teriam que ser colocadas em prática para mitigar o risco de exacerbar essas iniquidades. Outra estratégia bastante controversa que vem sendo discutida, e a gente quis trazer para essa discussão de hoje, é o chamado passaporte ou certificado de imunidade, né? O que é isso? Então, diversas estratégias de testagem para o coronavírus estão sendo usadas já para se determinar, por exemplo, possibilidade de viagem. Então, recentemente eu vi que alguns países estão pedindo não os testes de anticorpos, mas os testes moleculares que veem a doença aguda, né? Aquela que a gente faz pelo swab, testes por essa metodologia de PCR nos últimos 5 dias para se fazer uma viagem, por exemplo, né? Ou para assim, voltar a exercer uma atividade profissional que exija
não ser infectado, por exemplo, voltar a trabalhar numa casa uma residência de idosos, enfim, coisas assim. Mas esse passaporte da imunidade é baseado em títulos de IgG, que é um anticorpo associado à resposta duradoura e proteção às doenças, né? Agora, a pergunta principal, a primeira pergunta que surge é se a ciência já está lá, já chegou a esse ponto, e se ela já é suficiente para embasar o uso de um passaporte de imunidade como essa. Então, a gente sabe que a maior parte das pessoas que são infectadas, sim, montam uma resposta imunológica, sim, tem títulos de IgG, então, pós-infecção, mas a gente não sabe muitas coisas ao redor dessa imunidade. Qual que é o limiar de títulos que são protetores para reinfecção? Qual a duração da proteção? Então, pensando nos demais coronavírus, a gente imagina que seja uma duração que pode variar de meses a alguns poucos anos, né? Mas não se tem ao certo, é muito recente. Algumas pessoas nunca vão fazer títulos para qualquer infecção, inclusive para o coronavírus, mesmo tendo sido infectados. Essas pessoas nunca iam ter um passaporte da imunidade. Isso, né, já carrega em si uma questão ética muito importante. E a gente sabe que a imunidade, como tem também, conta com outro sistema de imunidade, que é a imunidade celular e não só a baseada em anticorpos. A gente não conhece isso tão bem, pode ser que esses anticorpos não tenham tanta importância quanto, por exemplo, pode ter a imunidade celular. A partir do momento que a gente conheça isso melhor, a gente estaria melhor posicionado para pensar num passaporte como esse. Agora, claro, as pessoas já vendo isso em uso, tem que refletir sobre que potenciais usos seriam mais acertados, por exemplo, para fazer viagens internacionais, retornar ao trabalho, então, em particular para algumas ocupações de maior risco, inclusive para o outro, né? E também para alocação de vacinas, né? Pensando que a gente vai querer vacinar em algum momento as pessoas que sejam ainda suscetíveis à infecção. Agora, algo a ser ressaltado em relação a esse passaporte é que eles não podem ser usados para simplesmente, de uma forma, né, inadequada, retirar direitos daqueles que não o possuem, né? E se acontecer, se houver diferenças de direitos entre esses grupos de imunes e não imunes, elas têm que ser justificadas, né, por essas razões que a gente falou. E é claro, da mesma forma que a gente vê, por exemplo, um certificado de febre amarela ser falsificado, ser vendido, etc., existe o risco de uma estratégia como essa também passar por esse tipo de né, situações de corrupção, falsificação e, claro, dá para imaginar de estigmatização, né? Como é que a gente vai enxergar aqueles que não têm esse tal passaporte da imunidade, né? Em particular, porque nesse momento é a maior parte de nós, né? Não temos esse passaporte da imunidade ainda, não sabemos por quanto tempo. E, de novo, tem também um potencial para aumentar as iniquidades, né? Ou seja, quem tem acesso a fazer teste, quem tem acesso aí ao laboratório, sair do laboratório com resultado de teste, ou seja, se for uma estratégia a ser utilizada, a gente de fato tem que aumentar a testagem que a gente consegue fazer. Já terminando um pouco, entrando um pouco no tema do Alexandre, claro que a gente está falando até agora de medidas que são provisórias, né? Um certificado de imunidade, um aplicativo que a gente use, mas, de novo, são provisórios e temporários, né? Vão ter um tempo de expiração e a gente está imaginando que a gente, de fato, vai sair disso quando a gente tiver uma vacina, entre outros recursos, mas, em particular, uma vacina que seja eficaz e que nos proteja de infecção, né? Então, quais estão sendo os critérios pensados nesse momento? É o que todo mundo se pergunta, mas vai chegar aqui? Porque se a gente não produzir, a gente vai ter direito, né? Então, acho que alguns critérios que estão sendo levantados são, em primeiro lugar, a característica global da pandemia, né? É uma característica óbvia. Então, é claro que é de interesse de todos que a maior parte de nós esteja imune, esteja protegido para, de fato, diminuir, se não terminar com a transmissão desse novo coronavírus. Então, a distribuição vai ter que ser justa e vai ter que ser equitativa. Equitativa quer dizer que a gente vai ter que levar em conta as desigualdades que já existem. Então, claro que no hemisfério sul, e o Brasil é uma exceção disso, porque a gente tem capacidade de desenvolvimento clínico e produtivo, mas grande parte dos países no hemisfério sul não tem essa capacidade. Então, vão depender, sim, da distribuição que venha do hemisfério norte, né? Isso, de novo, são desigualdades históricas, mas que vão ter que entrar na conta aqui, no momento que um recurso tão
tão importante for disponibilizado, né? E aí várias são as questões que vão entrar em questão, os interesses públicos versus os interesses privados, questões de propriedade intelectual, custos, porque é claro que existe um custo farmacêutico, quem vai arcar com isso, né? E a gente já está assistindo, né, países mais economicamente poderosos já fechando acordos, né, ou seja, criando verdadeiros monopólios de compra de lotes de vacina que nesse momento nem existem, né? E a gente sabe que vai ter uma disponibilidade imediata, pelo menos, muito limitada. E a gente já está assistindo países fazerem isso. E a gente tem assistido isso não só com, por exemplo, uma vacina em desenvolvimento ainda, mas mesmo com equipamentos de proteção individual. A gente viu os países com menor poder de compra, que hoje conseguem fazer compras em menores quantidades, simplesmente não conseguem competir com os países que conseguem fazer compras enormes. Então, tem que existir uma interferência, né, de agências, por exemplo, como o OMS, entre outros mecanismos, para assegurar que esse status quo que existe, né, atual de inequidade não entre na conta, pelo menos não tanto, no momento que for se dividir uma vacina, né? Então, fatores que vão ser considerados, né? Claro, a diminuição da transmissão, né? Quais vão ser as populações que vão ter que ser vacinadas primeiro a fim de se diminuir a transmissão, e o Alexandre vai falar mais para nós sobre isso. E a gente não pode deixar de pensar nas populações que são mais vulneráveis, né? Tanto para infecção, então populações que vivem em situações de aglomeração, confinadas, indígenas, quanto aquelas populações mais vulneráveis para evoluir pior, né? Por uma infecção. Então, as pessoas com fatores de risco, as pessoas mais idosas, enfim, isso vai ter que ser levado em conta. E uma questão que vai ser muito importante, que a gente vai ter que, pelo menos, fazer um chamamento, é que se haja transparência acerca de que critérios vão ser utilizados na alocação dessas vacinas, né? Aqui, só para terminar, houve nesse sentido de se tentar criar mecanismos de acesso para vacinas, entre outros produtos aí para a Covid, houve a criação de uma plataforma que é a ACT Accelerator, que é sediada pelo OMS, mas teve apoio de vários países da União Europeia, que nada mais que vai ser um comitê, né, então, internacional, que vai trabalhar junto com diversas áreas técnicas e com grupos, né, éticos, para se pensar como é que vai ser feito isso, né, de uma forma equitativa, de uma forma global, né. O Brasil, isso aqui foi lançado em 24 de abril, a OMS lançou de forma virtual essa iniciativa. O Brasil inicialmente não fez parte, mas mais recentemente, agora 5 de junho, o Brasil sim entrou dentro dessa plataforma aí, o que provavelmente também aumenta as nossas chances. Acho que é isso, eu vou terminar por aqui. Obrigada e pronta para as perguntas aí mais tarde. Obrigada, Cláudio. Muito obrigado, Beatriz. Excelente palestra, muito boa. Já somos mais de 320 pessoas aqui interessadas em bioética hoje à noite. Isso dá um alento aí para a gente, né? De pessoas querendo discutir questões importantes aí da nossa sociedade, né? E quem estiver bem interessado, vou fazer um momento aí de propaganda, né, do nosso curso que vai ter de bioética no pós-graduação Lato Sensu de 1 ano, né? Então, vocês podem achar as informações aí no site do Einstein, né? O curso de ano com professores todos do Centro de Bioética e convidados aí de fora também, que com certeza vão fazer parte do nosso time. Agora vamos ouvir entrar um pouco na tecnologia, né? Tentar entender o papel, né, do que a tecnologia pode ajudar a gente aí nesse momento, né? Então, eu queria dar a palavra aí para o Alexandre. Vamos ouvir o que ele vai trazer de novidade para a gente. Muito obrigado, Cláudio, pela introdução. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos pela presença. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Estão vendo? Sim. Tá vendo? Então, eu vou falar sobre a minha área. Eu vou falar, então, sobre a minha área de pesquisa, que é a área de inteligência artificial aplicada à saúde, e agora focado completamente na questão do Covid-19. Então, meu nome é Alexandre, eu sou professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Então,
Vamos começar assim rapidamente. Então, isso aqui é um curso de um ano inteiro, tá? Eu vou tentar explicar o que é a inteligência artificial, tá? Mas de uma forma bem simples, né? A inteligência artificial está interessada em decisões inteligentes, tá? Em tomar a melhor decisão possível. Tá? Existem duas formas de você fazer isso, tá? Uma delas é você inserir as regras no computador e o computador ir seguindo essas regras e tomando uma decisão. Tá? Isso a gente chama de inteligência artificial clássica. E tem machine learning. Machine learning hoje é a área que domina a inteligência artificial. Tá? E como é que funciona machine learning? Os algoritmos, os computadores, aprendem a tomar decisões inteligentes a partir de dados, tá? A partir da informação disponível. Tá? Então, eles processam essa informação que eles têm e aprendem as regras de decisão. Por exemplo, aprendem a auxiliar no diagnóstico de uma doença, a auxiliar no risco de evolução negativa do paciente, a entender o risco de incidência de doença, etc. Então, eles vão aprendendo com os dados passados, tá? Aprendem as regras ali com os exemplos. E aí nós trazemos novos dados, né? E descobrimos se com essas regras que ele aprendeu lá atrás, ele consegue acertar os novos dados. Tá? E não contamos para o algoritmo o resultado desses novos dados, né? O resultado certo, né? Deixamos só ele ir aprendendo e ir falando que, ó, essa pessoa o risco é de tanto, essa pessoa o risco é de tanto, etc. Tá? E a grandeza de machine learning, né? A parte interessante de machine learning é que ele aprende, o algoritmo aprende situações complexas. E por isso que funciona tão bem, é tão importante na área da saúde. Não existe uma área mais difícil hoje no mundo do que tomar decisões na área da saúde. Nenhuma área envolve interação tão complexa de fatores, levando ao problema de saúde, levando ao óbito, levando à internação do paciente, etc. Como na área da saúde. Na área da saúde é a área mais complexa de todas. E esses algoritmos conseguem ir aprendendo essa interação complexa de fatores que levam, por exemplo, o paciente a ter um infarto daqui a 5 anos. Tá? Então, essa é a ideia que a gente trabalha com inteligência artificial, focada em tomar decisões inteligentes, não necessariamente interpretar o que está acontecendo, tá? A gente consegue interpretar, mas não é o nosso foco. Tá? O nosso foco é saber, por exemplo, o seu João, que chegou no meu hospital hoje, tá? Qual é o risco dele ter um infarto no próximo ano? Tá? Qual é o risco de, se ele tiver Covid, dele acabar na UTI daqui a uma semana? Tá? Qual é o risco dele precisar de ventilação mecânica? Qual é o risco dele ir a óbito? Etc. Tá? Então, essa é a ideia. Então, estamos trabalhando aí na área de Covid. Então, já temos o primeiro artigo de Machine Learning na área de Covid. Tá? Que usamos os dados do Einstein, que foi o primeiro hospital aí a ter muitos casos de Covid no Brasil. E o objetivo foi, nós fomos o primeiro grupo no mundo a descobrir isso, e hoje já existem muitos artigos sobre isso, mas descobrimos isso lá no dia 7 de abril, quando publicamos esse artigo, e dá para predizer o risco do paciente ter Covid, utilizando apenas dados rotineiramente coletados e rapidamente coletados no hospital, que são idade, sexo e hemograma, resultado do exame de sangue. Só com isso a gente consegue uma performance muito boa para dizer qual que é o risco desse paciente de fato ter Covid. E por que isso é importante? A gente sabe que no Brasil a gente tem uma demanda muito grande por esses exames de RT-PCR, né, que é o padrão ouro de diagnóstico de Covid. A gente tem uma demanda muito grande desses testes e muitas cidades no Brasil não têm esses testes. Então a gente tem relato aí que várias cidades, vários hospitais estão levando aí vários dias, até mesmo uma semana, para conseguir ter esse resultado de RT-PCR. E nesse meio termo, decisões precisam ser tomadas. Tá? O médico precisa tomar decisões em relação ao isolamento de pacientes, em relação a iniciar medidas preventivas, etc. Então, nós encontramos que só com esses dados de básicos, né, dados automaticamente coletados e coletados de uma forma rápida, tá? Então, hemograma, em 1 hora você tem o resultado completo, né? Pelo menos essas variáveis mais básicas. E com isso a gente já consegue dar um score de risco para o médico. Tá? Então, analisamos poucos pacientes, como eu falei, foi o início da pandemia no Brasil, foi o primeiro mês da pandemia no Brasil. Então, tínhamos apenas 235 pacientes no Einstein. Tá? E mesmo assim, conseguimos métricas muito boas de predição, tá? Para identificar o risco desse paciente ter Covid. E, né, desde então, estamos crescendo essa rede. Né? No momento, nós temos a rede que é a IACOV-BR, Inteligência Artificial para a Covid-19 no Brasil.
Tá? Criamos essa rede que é coordenada por nós, da Faculdade de Saúde Pública da USP, e também tem a coordenação da Federal de Pelotas, da Estadual da Paraíba, do Hospital Moinhos de Vento, da Federal de Goiás e da Fiocruz do Paraná. E tivemos um resultado muito positivo aí para nós recentemente, né, que conseguimos o financiamento do edital do CNPq, que foi extremamente concorrido, né, foram 2.200 projetos aí de todas as áreas científicas do Brasil, e apenas 4% foram aprovados pelo CNPq, e nós tivemos a sorte de ser um desses. Tá? Então, conseguimos montar oficialmente, acabou de sair o resultado, saiu na semana passada. Tá? Montar essa rede, que o objetivo é, então já descobrimos que esses algoritmos de inteligência artificial conseguem acertar se esse paciente tem Covid ou não tem Covid, usando só dados rotineiramente coletados e rápidos no hospital. Tá? Nossa primeira análise agora é ver se esses algoritmos são generalizáveis em outros lugares. Por exemplo, será que o algoritmo que eu desenvolvo aqui em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, será que ele funciona em Porto Alegre? Será que ele funciona no Rio de Janeiro? Será que ele funciona em Campina Grande? Será que ele funciona em Belém do Pará? Isso aí é uma área extremamente aberta ainda hoje em inteligência artificial, em machine learning, e pela primeira vez a gente vai conseguir validar isso com essa rede de hospitais que a gente já tem nas 5 regiões brasileiras, que vão desde hospitais privados em grandes cidades, hospitais públicos em grandes cidades, hospitais privados em pequenas, médias, hospitais públicos em médias, etc. E a gente vai, com isso, ver o quanto generalizável é, que é uma das grandes questões aí que a gente tem na área da saúde, né, históricas da área da saúde. Então, o medicamento que é desenvolvido lá em Boston, lá em Nova York, ele vem para o Brasil e é utilizado como se nada tivesse acontecido, tá? Como se fosse a mesma coisa em geral. Tá? Muitos desses medicamentos acabam sendo validados, mas outros não. Acabam chegando no Brasil e acabam sendo utilizados da mesma forma. E a gente sabe que a população de Nova York e de Boston é muito diferente. Tá? Então, a gente quer evitar isso com machine learning. A gente quer aprender se eu consigo desenvolver um algoritmo em São Paulo que funcione no Brasil inteiro. Tá? Esse é o motivo, essa é a inspiração dessa nossa pesquisa. E Covid é muito interessante para isso, porque Covid é um desfecho duro, com o diagnóstico bem claro, tá? Que é via exame de RT-PCR, que tem alguns problemas que a gente conhece bem, tá? Mas é esse o critério para todo mundo. Tá? Então, não depende da qualidade do hospital, né? De certa forma, depende no sentido de fazer corretamente o exame, mas é o mesmo exame, não depende da opinião, tá? Das pessoas em geral. Então, essa é a primeira coisa, validar diagnóstico no Brasil inteiro, que a gente já viu que funciona em São Paulo. A segunda é validar prognóstico. Então, o paciente chegou no hospital, fez a RT-PCR, deu positivo. Dadas as características desse paciente, qual é o risco desse paciente acabar na UTI daqui a uma semana? Qual é o risco desse paciente acabar precisando de ventilação mecânica e de óbito? Aí são os 3 nossos desfechos. De novo, temos resultados já de São Paulo que mostram que a gente consegue muito bem predizer isso apenas com os resultados do hemograma sexo e idade. Tá? E vamos tentar, então, agora, daqui para frente, tentar validar isso no Brasil inteiro, ver se eles funcionam no Brasil inteiro. E o terceiro projeto é começar a entender a causalidade desses fenômenos que a gente for encontrando. Tá? E a gente quer terminar com a cereja do bolo, que vai ser o primeiro estudo clínico randomizado de inteligência artificial no Brasil. Tá? Onde, depois de validarmos esses algoritmos no Brasil inteiro, fazemos um estudo clínico randomizado, tá? Igual se faz para medicamento, onde a gente vai dar esses algoritmos para alguns médicos, profissionais de saúde, sortear eles para receber e sortear alguns para não receber. Tá? Essa informação de qual é o risco desse paciente a óbito, né, nos próximos dias ou na próxima semana. Então, alguns médicos vão ter essa informação do algoritmo e outros médicos não vão ter essa informação. Tá? E a gente vai analisar como o desfecho muda. Tá? A nossa esperança é que os médicos que tiverem essa informação, eles vão conseguir evitar que esse problema aconteça, né? Que esse óbito aconteça, que essa internação em UTI aconteça. Tá? Então, alguns médicos vão receber, outros não vão receber. Vai ser o primeiro estudo clínico randomizado de inteligência artificial no Brasil, e a gente conseguiu o financiamento do CNPq exatamente para isso. Tá? No final, a gente conseguir fazer essa cereja do bolo. Tá? E temos muitos outros projetos aí em desenvolvimento. Tá? E eu queria falar, então, agora sobre a reabertura. A inteligência artificial para a reabertura do país. Tem 2 grandes cenários de reabertura, tá? Profundamente diferentes. Reabertura sem vacina e reabertura com vacina. Tá? Eu vou falar como a inteligência artificial pode ajudar nisso e como já estamos desenvolvendo estudos para isso.
primeiro cenário, sem vacina. Então, que é o nosso cenário atual. Tá? Eu vou focar aqui na questão de saúde pública, não na questão de economia. Tá? Eu sou economista. Tá? E como todos os bons economistas que eu conheço, nós sabemos que a economia não vai ser resolvida sem que a saúde pública seja resolvida. Tá? Então, primeiro precisa resolver a questão de saúde pública para pensar na questão econômica. Tá? Então, a minha preocupação é toda em termos de saúde pública. Tá? Então, eu só vou focar na saúde pública, tem que ser a primeira prioridade. Como eu falei, né, todos os bons economistas que eu conheço acreditam nisso. Tá? Então, você não tem vacina, situação atual. Tá? Para quem que você reabriria o país? Em primeiro lugar, para quem provavelmente não vai ser infectado e tem baixo risco de ser infectado. Segundo lugar, para quem, se for infectado, tem baixo risco de morrer. E para quem, se for infectado, tem baixo risco de usar UTI. Tá? Ou seja, pacientes que, se forem infectados, não vão ter desfecho grave. Tá? Ou vão ser assintomáticos ou vão ter sintomas leves. Tá? Em geral, você quer abrir, dar prioridade e reabertura para essas pessoas. Então, de novo, do ponto de vista de saúde pública, a economia não vai ser resolvida sem que a saúde pública seja resolvida. Tá? Então, são esses, né, de forma geral, as pessoas que a gente pensaria em dar prioridade, de certa forma, né? Existem outras questões, né, que podem ser levantadas, mas, assim, de forma geral, eu pensaria em reabrir para as pessoas. O que é isso daqui? É um problema de machine learning, problema de predição. Qual é o risco da pessoa, dadas as características dela, de ser infectada? E risco da pessoa, dadas as características dela, se ela for infectada, acabar indo a óbito, acabar indo para a UTI. Tá? Isso é um problema de machine learning. Estamos trabalhando nisso. Tá? Vamos obter essa semana, ou no início da próxima semana, dados sobre isso, onde vamos desenvolver algoritmos de inteligência artificial para falar essas três coisas. Tá? Qual é o teu risco de ser infectado? Tá? A gente vai ter um risco individual. Tá? Então, a nossa ideia é que o senhor João, com as características dele, né, ele responde o questionário e nosso algoritmo já fala o risco dessa pessoa ser infectada é de tanto nos próximos meses. Tá? Porque ele vai aprender, o algoritmo vai aprender com os dados anteriores que a gente está começando a ter acesso. E o segundo cenário é o cenário com vacina. Tá? Então, aqui, reparem como aqui inverte tudo. Tá? Então, no cenário sem vacina, você vai dar prioridade para quem não vai ser infectado, tá? Ou quem tem baixo risco de desfecho. Com vacina, a prioridade é o oposto. Tá? Com vacina, e por que, né, você tem que fazer essa prioridade para a vacina? Porque à medida que a gente encontrar uma vacina, né, dentro que funcione, né, que de fato garanta imunidade, seja eficaz, etc., como a professora Beatriz mencionou, à medida possível que a gente encontrar essa vacina, e talvez a gente encontre, que são 130 ensaios ocorrendo hoje no mundo, né, testes com vacinas ocorrendo, então a gente espera que pelo menos um funcione. A partir do momento que a gente encontrar uma boa vacina, a gente não vai conseguir produzir 200 milhões de vacina do dia para a noite. Tá? Simplesmente não vai, não tem como. Tá? Então, como é que vai ser o recebimento de vacina? Vai ter que ser por ondas. Tá? Então, primeiro, tais pessoas, depois tais, depois tais, depois tais. E o que você gostaria de dar prioridade para a vacina? Olha como invertem aqui. Você gostaria de dar prioridade para as pessoas que vão ser infectadas, têm alto risco de serem infectadas, e pessoas que, caso sejam infectadas, têm alto risco de ir a óbito ou precisar usar um leito da UTI. Tá? Então, aqui virou o jogo. Tá? Então, a partir do momento que vacina, você pensaria em dar prioridade para essas pessoas. E o que é isso, novamente? É um problema de predição, é um problema de machine learning. Tá? Um problema de score de risco. Tá? O risco do senhor João ser infectado. E se ele for infectado, qual é o risco dele ir a óbito, precisar de um leito de UTI? De novo, também estamos trabalhando nisso. Estamos trabalhando com uma equipe de bioética, tá? da Faculdade de Direito da USP e da FGV. Tá? Que estamos desenvolvendo, em primeiro lugar, a questão ética com eles, né? Estabelecendo quais seriam os critérios éticos de priorização de pessoas, nesse caso. Obviamente, né, o mais ético possível é a gente ter 200 milhões de vacinas, mas não vai ser a realidade. A gente não vai conseguir produzir do dia para a noite 200 milhões de vacinas. Vai ter que ser por onda. Tá? Então, quem seriam os primeiros? Tá? A gente, no momento, está pensando, estamos ainda estudando com o pessoal de bioética, estudando estratégias, estudando, né, prioridades, né, como priorizar pacientes. Tá? Então, isso aqui está em aberto. Tá? Mas a nossa primeira ideia seria algo mais ou menos assim. Tá? Que, no fundo,
seria um problema de predição, seria um problema de inteligência artificial, de machine learning. Tá? Então, machine learning tem muito a ajudar, assim. Então, eu estou considerando aqui que a gente tem estratégia. Tá? Isso daí também é uma questão a se considerar. Né? Então, eu estou considerando aqui que existe uma estratégia de reabertura, né? Que o Brasil vai pensar uma estratégia de reabertura, né? E refletindo sobre essa questão, né? De ter mesmo uma estratégia científica, né? De reabertura. Obviamente, isso daqui está tudo em aberto, tá? Então, isso aqui são tudo, né, as nossas opiniões e o que a gente está desenvolvendo. Tá? Mas nós achamos que, em princípio, vai ficar algo desse tipo. E se for algo assim, essas prioridades, você precisa de um score de risco, você precisa de machine learning, você precisa de inteligência artificial. Tá? Então, é isso, né? Então, esse é o nosso laboratório, que é o LabDAPS, que é o Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde, da Faculdade de Saúde Pública. Então, a nossa equipe está trabalhando nas questões de machine learning em COVID todos os dias, né? Nós temos reuniões todos os dias, de algumas horas, onde os alunos vão desenvolvendo esses algoritmos, vão discutindo, né? Vamos discutindo, estamos escrevendo os artigos, estamos elaborando as novas parcerias, estamos juntando essa rede no Brasil inteiro. Não está sendo fácil, tá? Está sendo um grande desafio para nós. Por quê? Porque a gente tem desde o interior da Paraíba até o HC da USP, né? Que é um dos maiores aí da América Latina. Né? Até hospitais pequenos de Curitiba, de Belém, de Fortaleza. Então, estamos organizando essa rede do zero, que não existia. Tá? E é muito interessante essa rede, porque essa diversidade mostra a realidade do Brasil. Tá? Então, estudos de validação, até agora, de inteligência artificial em saúde, têm usado, por exemplo, empresas que têm o mesmo, hospitais têm o mesmo prontuário eletrônico. Aí fica fácil você coletar esse dado, etc. A gente está fazendo isso na mão. Tá? A gente tem uma equipe lá em Campina Grande que está coletando esses dados, lá em Patos da Paraíba, está coletando esses dados no Moinhos de Vento de Porto Alegre. Tá? Então, está sendo um grande desafio para nós. Então, o nosso laboratório está 100% focado nisso. Tá? E agora, com esse apoio do CNPq, a gente deu uma nova onda aí para seguir em diante. Tá? Então, eu queria agradecer de novo o convite, né? Espero que vocês tenham gostado aí de algumas questões aí que eu fui levantando e estou empolgado para as perguntas. Obrigado, Alexandre. Excelente explanação, né? Uma novidade para muita gente, né? Mas que veio para ficar, né? E a gente vai ter que lidar também da maneira bioética com isso, né? E para agora vamos começar as perguntas. Eu queria começar com o Marco Aurélio. Tanto a Beatriz e, obviamente, o Alexandre falaram muito da tecnologia e das informações que cada cidadão pode gerar e que pode ajudar tanto ele como pode ajudar a sociedade, né? Nas últimas décadas, né, a bioética se firmou muito em respeito à autonomia das pessoas, né? Como é que a gente pode fazer esse balanço entre a autonomia dela, as informações dela que podem ajudar a sociedade em termos de saúde pública? Como é que a gente faz esse balanço? Beatriz, quer começar? Acho que pediu para o Marco. Estava no mudo, desculpa. Boa pergunta. Esses 50 anos de bioética aí, que o grosso dessa bioética moderna, ela é uma bioética que focou muito no indivíduo, de fato, né? A questão da autonomia, levar a questão da autonomia muito à frente, o combate ao paternalismo, a decisão compartilhada. Agora, essa bioética, como a gente entende hoje, ela não, como nós temos hoje, ela realmente não resolve muito, especialmente a questão do principialismo bioético, né? Da beneficência, não maleficência, a autonomia e a justiça distributiva. Ela não funciona muito bem para a saúde pública, né? Esse é um problema. Nós estamos nos debatendo aqui por questões fundamentalmente relacionadas à questão da saúde pública, né? É muito interessante. Isso é necessário. Nós estamos num momento de pandemia em que o bem comum suplanta o bem individual, né? Mas, por exemplo, a gente fala do sigilo, né? Olha, o paciente ele tem que ter seu sigilo garantido. Na hora em que você está num ambiente hospitalar, qualquer que seja, e hoje, obrigatoriamente, o fluxo de pacientes é diferenciado para quem tem Covid ou para quem não tem Covid, você sabe que aquele indivíduo tem Covid.
Então, né, desta forma, ele está exposto ali, o seu diagnóstico está exposto, né? A Beatriz colocou muito bem a questão dos aplicativos hoje móveis, celulares, que são usados para manutenção do isolamento. A gente recebeu essa informação, ninguém nos perguntou se a gente queria ou não queria compartilhar este dado, né? A questão que fica hoje é ético não compartilhar esse dado na situação que nós estamos hoje, né? Nós, como indivíduos, podemos não compartilhar esse dado? De uma forma geral, o bem da maioria suplanta o bem de um ou de poucos, né? Vou levantar isso aqui para discussão e eu estou acompanhando aqui no chat, no que há, e no perguntas e respostas. Ninguém levantou a questão, por exemplo, da vacina, dos estudos de desafio para a vacina. Então, eu acho muito interessante a questão do Alexandre Cavegato, da inteligência artificial, mas, assim, hoje, no momento, e o estudo de desafio para a vacina? É ético um estudo caberia eticamente um estudo de desafio da vacina? Para quem não sabe, o que é um estudo de desafio? A gente pega um grupo de voluntários saudáveis e vai injetar um pouquinho de Covid nessas pessoas, uma vacina experimental, esperando que elas desenvolvam a vacina, tá? Isso existe para algumas doenças, né? Existe para cólera, isso existe para malária, existe para febre tifoide, se não me engano, mas tem um pequeno problema com Covid, não tem tratamento, né? Então, assim, é ético, é permissível a gente poder causar risco em poucas pessoas no bem comum? Então, assim, nós estamos num momento realmente bastante complicado, né? O nosso colega Henrique Grunspo disse que é uma crise de valores. É uma crise de valores, de fato, em todos os aspectos, né? Então, cabe muito. Eu queria ouvir a opinião, assim, é ético já? Eu sei que você tem o público tem, mas a questão, cabe um estudo um estudo de desafio numa vacina para a Covid neste momento, Beatriz? Marco, fico feliz que você tenha me direcionado essa pergunta, porque eu ia querer falar, de qualquer jeito. Essa é uma área que eu, enfim, gosto muito. Acho que essa resposta não está pronta, né? As pessoas se debruçaram em relação a isso, vários cientistas, a própria Organização Mundial de Saúde, e saíram, inclusive, 2 documentos ao redor de se era ético ou não conduzir estudos de desafio. E esses papers, os 2, não chegam a uma decisão única, sim ou não, né? Não chegam a desaconselhar, mas também não apoiam abertamente, mas eles delineiam alguns princípios, né? Porque a justificativa por trás de se fazer um estudo de desafio, e um exemplo recente que a gente teve foi com a dengue, na verdade, é que ele acelera o desenvolvimento de um produto em vários anos. Então, na verdade, você evita inúmeros casos. No caso de Covid, existem esses cálculos, né? Já quantas infecções e quantas mortes secundárias, então, a Covid a gente evitaria se a gente avançasse no desenvolvimento, né? Os que são contra diriam, não, mas vamos avançar com os estudos mais tradicionais, né? Por que não? E aí, quem é a favor diz, não, mas vai demorar. Ou seja, quando inicialmente, né, saiu a promessa de que em 3 a 6 meses uma vacina teria sido descoberta como eficaz, quem conhece um pouco mais de desenvolvimento clínico já não acreditou, porque é muito difícil que isso aconteça, de se avançar de um patógeno praticamente desconhecido. Existia um conhecimento prévio dos outros coronavírus, né? Para se começar um desenvolvimento, não se partiu do zero, mas ainda assim tinha muito desenvolvimento para acontecer, muitos voluntários a serem expostos. Isso é uma outra coisa também. Se a gente vai pela via clássica, a gente vai ter que expor milhares de pessoas a um produto que a gente não sabe se funciona. Os estudos de desafio, e aí esses documentos que saíram agora recentemente, posso compartilhar depois, eles vão elencando primeiro a justificativa. Então, a gente vai expor, claro, adultos saudáveis, jovens, que, em princípio, do que a gente conhece até o momento, não tem tanto risco de evoluir mal. Se evoluir mal, obviamente, vão ter todo o apoio, né, todo o suporte necessário. E, enfim, é claro que eles passam por um processo de consentimento informado em que toda essa informação tem que estar
muito bem entendida, né? Existe um site que chama One Day Sooner, que é de um grupo voluntário que começou a arrecadar contribuições de pessoas e contribuições de voluntários para participar de estudos de desafio, e tem milhares de pessoas que se voluntariariam em vários países, inclusive no Brasil, para participar desses estudos, entendendo que isso aceleraria o desenvolvimento e isso evitaria mortes excessivas, né? Enfim, então tem ambos lados, né? E a gente tem que pensar que a gente expõe, de novo, primeiro a gente expõe participantes de pesquisa, outros se a gente vai pela via clássica, e a gente, enquanto não tiver uma solução, está expondo aí a população geral a esse novo patógeno de uma forma descontrolada, né? Um estudo de desafio é uma exposição mais controlada. Então, essa é mais ou menos como... Eu acho que seria, assim, ético dadas determinadas condições se tivessem preenchidas, né? Mais ou menos por aí. Está no mudo, Cláudio. Você está no mudo. Alexandre, eu queria perguntar para você, né, tem muitas perguntas aí a respeito da tecnologia, né, e de como isso pode interagir com a ética. Eu fico feliz de ver que já no início do estudo vocês já estão interagindo com bioeticistas, né, para tentar entender a melhor forma aí de fazer isso. E minha pergunta vai mais ou menos por aí, né? Como é que eu consigo ensinar a ética ao algoritmo, né? Se eu consigo introduzir ética no algoritmo, como eu posso garantir que não vai ter uma discriminação de algum grupo minoritário que possa acontecer se você não consegue entender exatamente como a máquina vai selecionando as pessoas? Perfeito, né? Então, ótimo comentário. E é exatamente isso uma das grandes preocupações que a gente tem, principalmente na área da saúde, né? Porque se você não prestar atenção, pode ser que o algoritmo aprenda preconceitos, né? Por quê? Porque os dados que a gente usa têm embutidos dentro deles preconceitos. Então, o algoritmo não cria preconceito, mas o algoritmo repete preconceito dos dados, né? E tem o risco dele ficar repetindo esse preconceito para o resto da vida. Então, uma coisa que a gente sempre faz em todos os nossos estudos é, no fim do estudo, checarmos como é que estão essas decisões segundo grupos vulneráveis, né? Será que o algoritmo está errando mais para negros, por exemplo? Será que o algoritmo está errando mais para pessoas de baixa renda, né? Por aí vai. Por quê? Porque a gente não quer que pessoas ricas, obviamente, tenham boas decisões, né? A gente ajude com decisões de pessoas ricas, e pessoas pobres, o algoritmo tome piores decisões, vai aumentar a desigualdade total. Tá? Então, uma área muito grande hoje em inteligência artificial, em machine learning, a questão de fairness, né? De ética em machine learning. Então, existem vários problemas. Em primeiro lugar, checar se os algoritmos não têm preconceito lá dentro deles. Tá? Então, teve recentemente uma questão aí da Amazon, né, que a Amazon estava usando algoritmos de inteligência artificial para contratar novos funcionários. E o algoritmo estava dando prioridade para homem. Por quê? Porque no dado estava isso. No dado que ele foi aprendendo a tomar regras, os homens estavam sendo mais contratados. Né? Isso foi um escândalo, com toda a razão do mundo, né? E aí a Amazon cortou isso e repensou tudo, né? E está desenvolvendo novos algoritmos. Então, foi um erro assim de amador da Amazon, no sentido de não levar isso em consideração. Hoje a gente já sabe muito sobre isso, né? Sobre essa questão de algoritmo repetindo preconceito nos dados, que na área da saúde vai acabar sendo muito importante, né? Por exemplo, se o algoritmo aprender que pessoas ricas têm um melhor pós-operatório, né, ele vai dando maior probabilidade, né, de recuperação para pessoas ricas. E pessoas ricas, de fato, têm um melhor pós-operatório. Então, você pode, se as pessoas usarem esse algoritmo sem nenhuma reflexão, sem nenhuma correção, né, só as pessoas ricas vão acabar recebendo cirurgias. Né? Por quê? Porque eles têm um melhor pós-operatório mesmo. Pessoas ricas têm um melhor pós-operatório em média do que pessoas pobres. Tá? Então, toda essa reflexão está cada vez mais madura na área, muito bem-vinda para nós, né? Fez a área amadurecer bastante, né? E evita que a gente desenvolva algoritmos aí que queimem a área, né? Ou que criam esses escândalos, né? E que gerem decisões não ideais para a sociedade. Obrigado. Beatriz, tem várias perguntas aí sobre as sorologias, né? Se você conversou um pouquinho na sua palestra, mas se elas são confiáveis, né? E até se é ético, não. Algumas empresas já estão usando individualmente, né? A sorologia como critério para voltar ao trabalho, voltar
presencial, né, no ambiente. O que você acha disso? Acho que a primeira pergunta sobre se elas são confiáveis depende, né? Existe uma inundação no mercado de testes diagnósticos para COVID. Todo e qualquer laboratório do mundo que fazia qualquer tipo de teste começou a fazer teste para COVID, independente de ter expertise em virologia, por exemplo. Então, a qualidade dos testes é muito variável, né? Existem até organizações externas, ONGs, etc., que estão fazendo avaliações desses testes e como eles funcionam, porque o que foi visto numa avaliação preliminar é que vários testes não funcionavam de acordo com a bula. Então, de acordo com a bula, as características eram adequadas em termos de sensibilidade, especificidade, mas na prática eles não funcionavam assim. Então, existem organizações que estão fazendo essas avaliações e postando de forma pública. Uma dessas organizações é chamada FIND. Então, para que as pessoas se informem sobre que tipo de teste eles estão fazendo. Além disso, tem os testes rápidos, né, que provavelmente também tem uma acurácia menor do que os testes sorológicos mesmo, feito com amostras de sangue, enfim. Enfim, tem muita coisa por aí. A questão que eu quis focar mais é que também o resultado a gente não tem certeza o que ele significa, né? Muito provavelmente a gente pode dizer para a pessoa, para aquele paciente que passou por uma infecção, que tenha hoje o IgG positivo, que ele está protegido por um determinado tempo que a gente não tem certeza, provavelmente alguns meses, talvez alguns anos. A OMS fala até 2 anos possível, baseado no que a gente conhece dos outros coronavírus, porque esse a gente não teve tempo de fato, né? Então, é isso que a gente tem aproximado de conhecimento, provavelmente vão aprender mais agora diariamente, como tem sido o caso, né? Se é ético, acho que essa que é a questão, né? Acho que também não é uma resposta única. Acho que ela pode ser ético para determinados usos, desde que não discrimine, desde que não retire direitos individuais das pessoas, né? Desde que não cerceie liberdade. Ou seja, o ideal seria que todo mundo pudesse voltar ao trabalho, desde que se mantivesse distanciamento entre as pessoas, todo mundo usa máscara, ou seja, que condições de segurança se pudessem estabelecer para todos, né? Ou seja, por exemplo, isso a gente aprendeu com HIV. Então, no HIV, inicialmente, sei lá, um médico que fosse HIV não podia operar, ou enfim. E aí o que se estabeleceu foram práticas de proteção individual universais. Então, todo mundo, ou seja, eu não preciso saber o status de HIV daquele paciente necessariamente se eu estou protegida como eu faço com todos os outros pacientes, né? Então, ao momento que a gente estabelece práticas universais, eu não discrimino, né? Eu faço o ótimo, o otimizado para todo mundo e não preciso discriminar. Então, essa que seria a ideia, né? Mas exatamente, a gente já está vendo isso acontecer. Então, como mitigar discriminação e etc. agora, né? Então, quais são as políticas que têm que estar aliadas ao uso de, por exemplo, um passaporte de imunidade, entre outros testes? Não é uma resposta que está pronta. Eu acho que as pessoas têm que refletir. Se uma empresa vai começar a usar, tem que pensar em formas de, em paralelo, mitigar o dano que pode ter, dividir as pessoas assim, né? Imunes e não imunes. Cláudio, acho que isso que você está colocando, que a Beatriz, acho que a questão da sorologia em si não é o principal problema, porque a sorologia é uma curva de aprendizado. Acho que a Beatriz está falando aqui do início da AIDS, é a mesma questão sorológica lá atrás. Os testes melhoraram muito e acho que os testes atuais devem melhorar muito nos próximos meses, né? Acho que a sensibilidade deve melhorar, a especificidade deve melhorar. Hoje nós temos especificidade de alguns testes aí de 60%, é muito ruim, né? Agora, acho que a questão maior é isso que a Beatriz está falando, da questão da discriminação. Aqueles que defendem o passaporte, ou a licença, o certificado de imunidade, o fazem, aqueles que defendem, não estou entrando no juízo de valor, mas eles o fazem do ponto de vista seria a menor restrição possível, né? Então, eles permitiriam aos imunes mostrarem que estão imunes e poderiam circular sem prejudicar aqueles que não estão imunes, né? Eu acho que a grande questão essa é num país como o Brasil e outros países, a partir do momento em que a questão técnica não seja problema, e como nós sabemos que uma parcela da população não desprezível não vai desenvolver imunidade, porque não faz mesmo, você conseguir... É um mercado negro da imunidade, né? Então, olha, para viajar eu tenho que ter isso, para fazer eu tenho que ter aquilo.
Isso é um grande problema, né? Esse é um grande problema. É o comércio. Eu só vou contratar quem tem o certificado de imunidade, porque esse já está imune, então eu não vou, ele não vai ficar doente, não vai faltar no trabalho. Então essa é uma questão séria, né? Alexandre, os dados que você já tem, como você avalia o momento atual? Assim, que você já tem coletado, e acho que depois a Beatriz e o Marco Aurélio podem comentar também, mas do ponto de vista, não sei se você já tem alguns dados coletados, o momento atual da pandemia no Brasil, é um momento de se abrir ou ainda é um momento muito arriscado? O que você tem hoje de dados? Assim? Então, né, o Brasil está fazendo uma reabertura, né, assim, de forma geral, assim, saindo um pouco da inteligência artificial, mas a gente está fazendo uma reabertura em momentos de auge de casos e de auge de óbitos, né? Eu não conheço nenhum país que tenha feito alguma coisa assim, né? E como eu falei, né? Então, essa questão aí de priorizar a economia, assim, não sei que economista que está falando isso, assim, mas eu não conheço nenhum economista acadêmico, nenhum economista que pense sobre a questão, que acha que abrir uma loja de roupa, né, vai, em primeiro lugar, vai ter público, e em segundo lugar, se é isso que a gente quer e se isso vai melhorar a economia, né, infectando mais pessoas, aumentando o número de casos e aumentando o número de UTI. Né? Então, né, eu teria muito cuidado com essa questão e começaria a pensar em estratégia mesmo. Tá? Como eu cheguei a mencionar, né? Não sei se o Brasil tem uma estratégia muito clara aí de reabertura, né? Existe algumas aí questões de cores e tal, mas não parece muito científico, né? Parece ser um pouco como aquele exemplo que a Beatriz colocou, do médico que estabeleceu uns critérios para o paciente, meio assim por alto, assim, né? Lendo uma coisa aqui, uma coisa ali, tá? Mas sem uma questão de rastreamento, né? Um conhecimento da situação, uma análise de dados da situação real do Brasil. Tá? Então, eu acho que a gente conseguiria isso entendendo os riscos pessoais de cada pessoa, entendendo as áreas, né? E entendendo, em casos mais extremos, o impacto econômico que isso aí poderia ter. Né? Então, essa questão de reabertura hoje, eu gostaria de ver dados, eu gostaria de ver o que o governo está se baseando, sem ser coisas gerais, de colocar cor na cidade e falar que isso é laranja, que isso... Eu gostaria de ver dados, né? Previsão de caso. Tá? Então, se o governo acha que é ok abrir essa área ou aquela área, por que ok? Né? Quantos casos vocês esperam que isso cresça? Qual o impacto econômico positivo que vocês acham que isso vai ter? Tá? E depois a gente vê se foi uma decisão correta ou não. Né? No momento, a gente não está fazendo quase nada disso. É um momento... do ponto de vista de análise de dados, né, que a gente tem mencionado muito, é um momento bem complicado. Eu não podia concordar mais. Alexandre, acho que você falou duas coisas super importantes da tua fala, que primeiro seria resolver a questão de saúde pública para depois resolver a questão financeira, né? E, enfim, tem inclusive um artigo sobre a gripe de 1918, que na verdade olhou para as cidades e como elas se resolveram, e é uma análise que tenta atualizar essa discussão mesmo. Naquele momento, as cidades que saíram da pandemia primeiro, né, ou seja, mantiveram o isolamento, na verdade foram medidas muito semelhantes às que a gente está fazendo agora, né? Elas saíram antes da crise econômica também. Então, a longo prazo, valeu a pena, como você mesmo sugeriu, investir em terminar a crise sanitária primeiro, né? E realmente, sobre a saída nesse momento, eu não sei que dados as pessoas estão olhando. Quando olha os dados, é uma curva que só ascende, ou seja, a gente deveria, no mínimo, estar num momento de desaceleração da curva, que a gente não está, enfim. E eu concordo absolutamente com o Alexandre. A gente não está vendo os dados, né? Assim, é importantíssimo que as decisões sejam baseadas em dados, né, e não em outras questões, pressões políticas, pressões econômicas, e sim em dados, e nessa capacidade de se acompanhar a epidemia a partir dali. Então, abrimos em São Paulo comércio, tem que ser faseado, dali a 2 semanas, vamos ver o que aconteceu nos hospitais, qual é a taxa de ocupação, a taxa de ocupação de UTI, que eles dizem que está caindo porque a gente aumentou muito a capacidade, os casos não diminuíram, né? Os casos, as pessoas estão ficando doentes, estão precisando de UTI ainda, em uma forma ascendente ainda. Então,
Se a gente for ver os critérios que a OMS elenca, a gente praticamente não atende a nenhum. A gente está abrindo quase que na mesma época que a Europa, que já saiu disso há semanas, né? De fato, há semanas vem em desaceleração constante. Ou seja, absolutamente... não é baseado em evidências e não é coordenado, é isso. A gente não teve em nenhum momento um plano nacional, né, de uma estratégia de controle da epidemia que fosse nacional. Os governadores foram saindo atrás do que eles podiam e fazendo o que eles podiam. Acho que provavelmente foram bem até um determinado momento, mas em algum momento também não parecem ter suportado as pressões outras, né, que não os números, porque os números estão dizendo outra coisa, né. Mas vamos ver aí. E sobre essa questão de economia, só para complementar, né, a gente tem um exemplo de um país que não se fechou totalmente, que é a Suécia, que tem uma das maiores taxas de morte per capita do mundo, né, se não me engano é a maior de todas, e caiu tanto a economia quanto os seus países vizinhos que se fecharam. Tá? Então, de novo, essa questão, abre a economia, mas para quem? Né? Quem que vai continuar a sua vida normalmente, fazer compras normalmente, etc. Né? Então, assim, um país assim que teve uma quantidade imensa, né? Se vocês olharem os gráficos, assim, mortes per capita, né? A Suécia é gigantesca, assim, a curva de crescimento e não para de crescer, e queda de economia é basicamente a mesma de que todos os seus países vizinhos. Então, é uma falácia isso, né? Que a gente tem que abrir a economia antes de resolver a questão sanitária. Essa questão da falácia da economia ou saúde, desde o início a gente vem ouvindo isso, e isso realmente contaminou e é um problema sério, né? Já foi falado, é economia e saúde, né? Não é o ou aqui, está totalmente equivocado isso. E há uma falha aí é a questão da transparência, né? Está faltando transparência, está faltando engajamento. Essa é a questão. Então, talvez nós, a população, são 3 meses parado, sem trabalhar, mas onde é que está cadê o suporte para a contrapartida da reabertura? Então, essa é uma questão, essa falta da transparência nos dados e essa falta de organização que não houve desde o início, né? A gente vê realmente cada governador fez da sua forma e, como a Beatriz falou, no melhor afã de tentar resolver os seus problemas locais. Mas nós somos um país continental mesmo. Beatriz, tem uma pergunta aqui de uma coisa que se falou muito no início e meio que parou-se de falar, da imunidade de rebanho. Ainda se discute isso? Ainda se fala disso ou isso já não está mais se falando e por quê? Eu acho que é uma boa pergunta, né? Alguns, inclusive países, apostaram em se atingir a imunidade de rebanho como estratégia, né? A Inglaterra foi uma delas e rapidamente ela recuou ao ver que essa estratégia, ou seja, basicamente seria deixar as pessoas se infectarem numa determinada velocidade e em algum momento que se atingisse essa imunidade populacional, né, chamada imunidade de rebanho, eles teriam uma diminuição de casos, né? E nesse momento, os epidemiologistas, que são epidemiologistas de mão cheia, que ensinaram todos nós epidemiologia, eles se uniram no sentido de tentar informar e convencer os governantes de que aquilo não era uma boa ideia e que bom, o pessoal voltou atrás e de fato foi nesse momento que eles instalaram um lockdown mais sério, né? Porque o problema é que imunidade de rebanho existe, né, para qualquer doença infecciosa, basicamente baseada no principal modelo que a gente tem de uma transmissão de uma doença infecciosa, em que você, ao diminuir o número de suscetíveis, você vai diminuindo a velocidade de infecção até que você tem uma proteção que, por mais que eu não seja protegida, o vírus deixa de circular porque a maior parte das pessoas está protegida, né? Isso existe. A questão é que para o coronavírus, para a gente atingir isso, esse é um custo enorme. Então, por exemplo, saiu um estudo epidemiológico na Espanha que foi exatamente ver quanto das pessoas já apresentavam a sorologia positiva, o IgG, para esse novo coronavírus, um país gravemente afetado. E é verdade, como o Marco bem colocou, esses testes provavelmente não estão conseguindo captar todos os positivos, provavelmente em novas gerações desse teste, essa prevalência, né, essa proporção de pessoas infectadas vai ser maior, mas um mês atrás ela era de 5%.
no país todo, áreas mais afetadas, 15%, Madrid, ou seja, ainda temos uma proporção enorme de suscetíveis. Então, esperar a imunidade de rebanho seria, de fato, contar com muitas infecções e muitos óbitos, né? A gente começou essa infecção com os dados da China e a gente tinha uma ideia que aquilo era uma letalidade de 2%, 3%, né? A gente já viu que esse número é muito diferente, pode chegar enfim, a gente está em 5, 6, 7, e sabe lá, né? A gente não sabe direito também, porque a gente não tem um denominador direito para o número de óbitos, a gente não sabe de fato o número de pessoas infectadas. Então, para esperar a imunidade de rebanho, tem essa outra questão também, a gente teria que de fato estar testando mais, né? Para ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Eu me sinto no escuro, eu acho que a gente está de fato no escuro, a gente não sabe, nem dentre os sintomáticos a gente não consegue testar todo mundo, não tem sendo feito de forma sistemática, que quer dizer, e os assintomáticos, os contactantes, enfim, ou seja, a gente tem um número enorme de pessoas assintomáticas ou oligossintomáticas que não estão sendo testadas, a gente não sabe. Então, na verdade, para esperar a imunidade de rebanho, eu acho que provavelmente custar muito caro, né? E a gente ainda está muito longe de saber, de novo, a magnitude da infecção aqui no Brasil. Alexandre, até vi algumas coisas que você escreveu e falou. Uma das grandes coisas importantes quando a gente vai falar de inteligência artificial são os dados, né? Quais dados que a gente tem na mão e quais dados a gente vai trabalhar, né? Com o que a gente tem hoje aqui no Brasil, é possível fazer alguma predição, alguma coisa confiável com esses dados? Ou esses dados realmente a gente ainda não consegue trabalhar com eles? Ótima questão, né? E é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, porque estamos desenvolvendo algoritmos nos hospitais de referência, né? Então, estamos desenvolvendo algoritmos com dados do Einstein, da Beneficência, do HC da USP, etc., que são, né, centros de excelência na América Latina. Mas o nosso foco é que a gente quer transferir esses algoritmos para lugares que não estão tendo exame, que não estão tendo acesso ao TI, que não estão tendo essas coisas que a gente quer ajudar nessas decisões, o médico nessas decisões. Tá? Então, o que a gente tem feito como estratégia? Estamos desenvolvendo os algoritmos aqui no nosso padrão OR, tá? Nesses hospitais aí que estão coletando muitos dados, tem muita informação de qualidade, e estamos vendo, segundo disponibilidade de variáveis. Tá? Então, em geral, a grande maioria dos hospitais, né, no pronto-socorro, coleta pelo menos sexo, idade e hemograma básico, né? Algumas características básicas do hemograma. Então, estamos vendo o quanto a gente consegue de performance quiz, para daí traduzir esse algoritmo para essas outras realidades que tem menos coleta de dados, né? Menos informações de variáveis. Tá? E ver o quanto a gente esperaria de performance aqui, né, com esses dados, e vendo várias opções. Né? Então, se o hospital não coleta dedímero, por exemplo, que a gente tem visto que muitos não coletam, uma variável que os algoritmos têm mostrado que é super importante para prognóstico de COVID. Não coleta PCR, também é outra coisa que os algoritmos estão concluindo que é muito importante. E a gente vai vendo quanto a nossa qualidade de decisão vai caindo com isso. Né? E o quanto a gente conseguiria transferir, dentro de uns limites aceitáveis, transferir esses algoritmos para as regiões mais remotas, que no fundo é esse nosso grande objetivo, não só no COVID, mas no futuro. Né, principalmente em cidades, né, muitas cidades, né, muita gente não sabe isso, mas muitas cidades no Brasil tem só um médico, que ele tem que fazer o papel de todos os especialistas, né, ele tem que ser o pneumologista, ele tem que ser o cardiologista, etc. Quando ele tiver esse auxílio desses algoritmos, né, é como se ele tivesse um dos melhores cardiologistas do mundo dele, no mundo, no ombro dele, ajudando ele, esse paciente aqui, você às vezes não viu, mas essas características que são indicadores de 92% de ser essa doença, ou 87% desse paciente ser grave e acabar indo a óbito, etc. Esse é o nosso objetivo com a inteligência artificial, um dia ter a certeza e a validação e a qualidade desse algoritmo para chegar nessas regiões remotas e ajudar esses profissionais de saúde. Então, a gente tem que trabalhar com a realidade que eles têm, tá? Que é uma realidade de baixa coleta de dados. Tá? E, às vezes, dados mal preenchidos, dados missing, etc. Tá? Então, estamos desenvolvendo esse algoritmo sempre pensando nisso, sempre analisando várias realidades do Brasil, tá? E vendo o que o pessoal está coletando. Então, como eu falei, as nossas pesquisas aí no interior da Paraíba, né, no Pará, né, no Ceará, tá? Quais variáveis os hospitais estão coletando de pacientes com Covid? Essas, ok, vamos ver se a gente consegue com essas. Que tipo de resultado, que tipo de qualidade de decisão os algoritmos conseguem a partir desses dados que vocês estão coletando, tá?
na área de inteligência artificial, né, a gente tem uma frase que é entra lixo, sai lixo. Então, se os dados que você está usando para o algoritmo aprender são lixo, né, são uma porcaria, a performance do algoritmo vai ser uma porcaria. Tá? Então, de fato, essa questão de qualidade de dados é a coisa mais importante que a gente precisa dentro da área de machine learning. E a nossa sorte é que cada vez mais o pontual eletrônico está aumentando muito em todas as regiões, né? Então, esses dados estão ficando registrados. Né? Então, é um ponto positivo aí no futuro para a gente ajudar essas questões e tentar ver se esses algoritmos conseguem tomar decisões inteligentes em todos os cantos do Brasil. Legal. Marco Aurélio, chegou uma pergunta aqui logo no começo, preocupado com por que não funcionou tão bem a quarentena no Brasil, né? Se foi uma questão de informação da população, se foi uma coisa da educação básica da população ou de condições sociais. Como você vê aí como a população aderiu à quarentena? Como você viu isso acontecer? Acho que é meio chovendo no molhado, Cláudio, mas o país é muito desigual, né? São vários Brasis. É muito mais fácil a quarentena, primeiro, para quem tem uma reserva econômica. São 3 meses parado, sem trabalhar. A gente sabe que a quantidade de brasileiros invisíveis, né? Que precisam do auxílio de R$600 é enorme. Então, você precisa para a quarentena, não só isso, mas uma vez a pessoa infectada, ela precisa ter água potável, água encanada, saneamento básico. Então, são situações mínimas, infelizmente, que boa parte da população não possui, né? Então, acho que a quarentena funcionou melhor para aquelas pessoas que têm condição de fazer tal quarentena. Essa é a primeira. E depois a questão, a reserva econômica, né? Chega um momento aí que o pessoal saiu a questão de trabalhar. Então, faltou, a meu ver, que o auxílio fiduciário, o dinheiro chegasse na mão realmente do pessoal para garantir. Então, falta política pública de, olha, esse dinheiro tem que chegar em quem precisa do dinheiro. Né? Não adianta ele ficar na mão do banco, não, ele precisa chegar em quem fica na mão, em quem precisa de fato. Então, isso foi uma questão séria, importante. E faltou, a meu ver, exemplo. Né? Falta o exemplo que vem de cima. Houve uma série de declarações controversas, desencontradas. Nós estamos sem um ministro da Saúde, na maior pandemia do século. Então, faltou realmente exemplo das lideranças federais, a meu ver, para orientar a família, orientar a população de uma forma geral do que não pode fazer. Se criou essa questão, mais uma vez, da falácia da economia ou saúde, da gripezinha, a questão discriminatória do idoso, que só mata velho. Então, são uma série de exemplos infelizes que confundem a população, uma população que, lamentavelmente, já não tem um grande acesso a uma informação de qualidade, briga com a imprensa. Então, tudo isso só atrapalhou. Né? Então, e não é de se estranhar que hoje o pódio do Covid é Estados Unidos, Brasil e Reino Unido. São 3 países cujos líderes têm alguma certa postura um tanto quanto populista nesse lado. Então, acho que realmente houve uma falha aí uma infraestrutura brasileira ruim, deficitária de anos, isso também chove no molhado, a pandemia só escancarou as nossas desigualdades sociais, mas no momento em que as pessoas talvez pudessem crescer, não cresceram. Joia. Eu queria agradecer, vou só dar uns últimos recados, pedir um último palavra de vocês, umas considerações finais. O Dr. Mário, que é o que organiza nossa pós-graduação de bioética, pediu para lembrar que começa em setembro, que eu não falei, então estou falando. Se vocês quiserem, vocês podem acessar o site. Né? Eu queria as últimas considerações de vocês, para a gente fechar, já passamos um pouco da hora. E eu queria aproveitar nas suas considerações, Alexandre, falar, porque chegou algumas, acho que você deve responder essa pergunta
3 vezes por hora quando você fala de AI, né? Mas como a AI pode substituir o médico? Alguma hora vai substituir os médicos, ou se os médicos vão ser sempre necessários e os outros profissionais de saúde também, ou se alguma hora vamos estar em um HAL, aí até falaram da Odisseia 2001, Odisseia no espaço, aí citaram. Então, põe um pouco nas suas considerações finais aí essa resposta. A boa notícia é que eu estou recebendo cada vez menos essa pergunta, né? Então, as pessoas estão vendo, estão sendo expostas à inteligência artificial, né? E estão vendo que a inteligência artificial, em primeiro lugar, não toma nenhuma decisão, tá? Ela só dá uma probabilidade de ocorrência de algum evento, tá? Ela não acompanha o paciente, ela não toma decisão, ela não faz orientação, ela não faz nada disso, tá? Os algoritmos apenas dão uma probabilidade de ocorrência de algum evento, de incidência de alguma doença ou de óbito ou de algum evento de saúde. Tá? Isso de forma alguma substitui nenhuma prática médica que a gente conheça hoje. Tá? O que dá é, finalmente, os médicos vão ter um subsídio para tomar decisão. Tá? Que a situação atual é como o médico tem uma informação de resultado de hemograma aqui, idade ali, sintoma aqui, exame aqui, mas não tem algo que unifique tudo e ajude ele nessa tomada de decisão, principalmente em doenças raras, né? Doenças que o médico às vezes nunca viu ou que ele vê pouco no seu dia a dia. Esse algoritmo já viu milhares de vezes, ele consegue juntar toda essa informação e pela primeira vez dar um subsídio para o médico, para ele ter por onde começar a tomar essa decisão via esses algoritmos que aprenderam. E eu acho que a grande ironia, né, eu sempre costumo mencionar isso, que a grande ironia, eu acho que as pessoas vão mais ao médico, vão começar a ir mais ao médico, vão aumentar a demanda pelo trabalho do médico, tá aumentando os salários dos médicos, tá? E aumentando as oportunidades de emprego. Por quê? Porque as pessoas vão ver que à medida que os médicos usam esse auxílio para tomar decisão, as pessoas vão começar a ver que a melhor decisão é tomada. Sempre quando elas vão no médico, o problema é resolvido. Sempre quando elas vão no hospital, elas recebem o melhor medicamento possível, o médico toma a melhor decisão, etc. Então, as pessoas, quando elas tiverem um problema de saúde, elas vão começar a ir mais ao médico. Aí o médico vai usar essa informação desses algoritmos e, de novo, sempre fornecendo ao médico. Tá? É muito importante a questão humana aqui. Tá? A questão do médico olhar para o paciente, ler esse paciente, conseguir orientar, conseguir tomar decisões, etc. Então, é apenas um númerozinho que o médico recebe. Por exemplo, esse paciente com essas características, tal, pelo histórico do nosso hospital, esse paciente tem 92% de probabilidade de acontecer alguma coisa que o médico tem. Então, ele pega esse númerozinho e faz tudo que o médico faz, que vai muito além de dar uma probabilidade para o paciente. Então, de forma alguma, assim, é incabível essa questão aí de substituir. E eu acho que, ironicamente, vai aumentar a demanda por médico. As pessoas vão querer ir mais ao médico. Elas vão ver que sempre que elas vão, o problema é resolvido. Tá? E não sei se agora é o comentário final. Eu só queria fazer de comentário final que alguém mencionou, a questão de colaborar com o nosso núcleo, né, o IACOV-BR, que a gente está no Brasil inteiro. Estamos procurando mais hospitais. Tá? Então, a gente quer a maior diversidade possível. Tá? Acho que vai ser um estudo assim, marcante na história da inteligência artificial no Brasil, porque vai ser a primeira vez, como eu falei, que a gente vai conseguir validar esses algoritmos no Brasil inteiro. E é uma doença perfeita para isso, é uma doença com diagnóstico relativamente claro, né? Acho que a gente mencionou aí os problemas, às vezes, do RT-PCR ou de outros exames, mas, em geral, o mesmo resultado para diagnóstico de Covid-19. As variáveis que a gente está usando também são claras, né? E todos os hospitais, em geral, estão coletando algumas coisas disso. Né? Então, se alguém tiver participar de algum hospital e queira participar da nossa rede, nós estamos 100% abertos, estamos trazendo colaboradores do Brasil inteiro. É só entrar em contato comigo, é bem fácil me encontrar, e eu estou aí nas redes sociais. O meu e-mail é bem fácil de achar no site do meu laboratório. Tá? Então é só procurar meu nome que vocês encontram o site do meu laboratório e encontram o meu e-mail. Se alguém tiver interesse, é só entrar em contato. A gente já tem tudo estruturado. Como eu falei, a gente tem hospitais desde grandíssimos hospitais até hospitais pequenos. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado aí por explicar esse tema que é espinhoso para a maioria aí, mas que realmente vai ajudar muito a gente cada vez mais. Beatriz, quer falar? Sim, agradecer a oportunidade, né, dessa conversa, é muito oportuna. E deixar, acho que, uma consideração de que a gente aproveite esse momento que é tão difícil, né, para nós individualmente, enquanto coletivo, enquanto comunidade médica, enquanto pesquisadores, enfim, para, de fato, tentar aprender o máximo possível e levar isso adiante, né? Acho que muito tem sido discutido
de que, claro, a gente estava esperando, já se esperava, né, uma situação de pandemia, etc. A gente conhece a história, elas se repetem, e acho que as pessoas, no geral, estão um pouco assustadas como a gente não estava bem preparado, né? Então, que a gente possa, em todos os níveis, né, desde o nível individual até o nível de tudo isso que a gente tem que aprender, de novo, enquanto profissionais, enquanto pesquisadores, que a gente consiga carregar aí para conhecimento para mitigar situações como essas para as gerações futuras, né? Porque a gente já está passando por isso mesmo, mas que os próximos que venham possam passar de uma forma mais suave. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado, Beatriz. Ótimas respostas, ótima palestra. Marco Aurélio. Eu queria agradecer a presença de todos, Cláudio, e vou puxar a sardinha um pouquinho para o nosso lado aí da bioética. Acho que nós vamos passar por esse momento, tá? Não sei quando, nós vamos passar com a vacina ou sem o cenário que o Alexandre colocou, mas acho que nós vamos passar. E acho que parte desta passagem, essa interdisciplinaridade que nós estamos tendo aqui, ela é fundamental, esse exercício democrático de conversar, de ouvir o outro. Então, acho que a bioética tem um momento, ela surgiu aí, todas essas questões que nós estamos falando aqui passam pela bioética e pelo bem comum, né? Acho que o bem comum aqui é fundamental isso, nós temos que parar e pensar um pouquinho, falar, é meio história de Poliana, né? Mas tem sempre alguém pior do que a gente neste momento, e neste momento especificamente tem sempre alguém muito pior do que a gente. Então, acho que essa questão do bem comum é fundamental a gente passar nisso como sociedade. Talvez a gente consiga crescer como sociedade nesse momento para, esperamos que não aconteça, mas numa situação de calamidade pública como nós estamos vivendo, a gente esteja preparado um pouco melhor como ser humano, pelo menos, né? Para a gente aparar um pouco as arestas, as diferenças e conseguir dialogar melhor. Acho que o diálogo é fundamental aí em todos os momentos. Legal, queria agradecer a todos. Para mim foi um prazer aí ouvir essas respostas e questionamentos, né? E discutir. Fomos 380 pessoas aí discutindo bioética numa quarta noite, achei excelente, né? As perguntas foram muitas, a gente não conseguiu responder todas, mas elas vão ser direcionadas aí aos palestrantes, vão ser respondidas para vocês por e-mail depois. Peço desculpa por não conseguir fazer todas e passo agora a palavra aí à nossa mestre de cerimônia, Camila, para finalizar o nosso evento. Bom, agradecemos a moderação do professor Cláudio Hengenhai, a participação do Dr. Marco Aurélio, doutora Beatriz e professor Alexandre. Agradecemos a presença de todos e o tema da próxima quarta-feira, 24 de junho, é o uso compassivo e off-label durante a pandemia. Não deixem de participar. E também não deixem de responder o questionário de avaliação com o QR Code que vai aparecer na tela para vocês. A opinião de vocês é muito importante para que a gente melhore a cada encontro. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Bia. Prazer, Alexandre. Obrigado. Um prazer, obrigado. Obrigado por convite. Boa noite, gente. Fiquem bem.